O ar da noite de dezembro, denso e perfumado pelo jasmim que serpenteava pelas colunas do pátio, parecia carregado de uma eletricidade quase palpável. Era o aniversário de 70 anos de Beatriz, minha sogra. Um evento para o qual ela havia se preparado com a meticulosidade de um general antes de uma batalha decisiva. Tudo, desde os arranjos de lírios brancos até a disposição dos talheres de prata, gritava opulência e controle. Um controle que, eu sabia, se estendia muito além da decoração. Estava no modo como ela cumprimentava os convidados. Um sorriso que raramente alcançava os olhos, reservando sua genuína, embora escassa, cordialidade para aqueles que ela considerava seus pares. Médicos, advogados, herdeiros de fortunas antigas. Eu, um engenheiro que construiu seu próprio caminho a partir do pó, nunca me qualifiquei para tal tratamento. Para Beatriz, eu era o eterno estranho no ninho, o homem que, de alguma forma inexplicável, havia enfeitiçado sua única filha, Helena. Helena, minha esposa, flutuava pelo salão, uma visão em seda azul, tentando, como sempre, ser a ponte entre dois mundos que se repeliam. Seus ombros estavam tensos, um pequeno vinco de preocupação entre as sobrancelhas que só eu conseguia notar. Ela sabia que noites como esta eram campos minados. Cada palavra, cada gesto, era pesado e medido. E o epicentro da potencial explosão, como de costume, seria a interação entre sua mãe e eu. Eu sentia os olhares. Os amigos de Beatriz, um coro de ecos de suas próprias opiniões, me mediam de cima a baixo, os sorrisos polidos escondendo o julgamento. Eles viam o terno bem cortado, mas sabiam da minha origem. Beatriz fizera questão de pintar o quadro de um homem que deu sorte, um operário que tropeçou em uma oportunidade. A verdade, a disciplina férrea, as noites em claro, a fome por conhecimento que me moveram eram detalhes inconvenientes que ela omitia de sua narrativa. A hora dos presentes chegou. Um ritual que Beatriz orquestrava com a pompa de uma coroação. Uma montanha de caixas embrulhadas em papel de grife se acumulava ao lado de seu trono improvisado. Uma poltrona de veludo estrategicamente posicionada para que todos pudessem testemunhar sua magnanimidade ao receber as homenagens. Um colar de pérolas de um primo distante. Uma viagem a Paris dos seus irmãos. Uma pintura a óleo de um artista em ascensão. Presente de um juiz aposentado. Cada presente era recebido com um ó de surpresa ensaiada e um agradecimento que media o valor do doador. Então, chegou a minha vez. Helena apertou minha mão por um instante, um pedido silencioso de paz. Eu me levantei, sentindo o peso do silêncio que se instalou. Caminhei até a pilha de presentes e peguei a minha pequena caixa, embrulhada em papel pardo simples, amarrada com um barbante. Era um contraste intencional, uma declaração silenciosa. O murmúrio na sala foi baixo, mas audível. Vi um sorriso trocado entre duas das amigas mais próximas de Beatriz. "Arthur, querido", disse Beatriz, sua voz pingando uma doçura perigosa. "Você não precisava se incomodar." A frase, em si, era inócua. O tom, no entanto, era uma adaga. Significava: "Sei que você não pode competir neste nível. Então qualquer coisa que esteja aí dentro é, por definição, um incômodo." Entreguei a caixa em suas mãos. Seus dedos, adornados com anéis de ouro e diamantes, tocaram o papel pardo com uma hesitação que beirava o nojo. Ela o abriu devagar, o rasgar do papel soando como um trovão no silêncio expectante. Dentro, sobre uma cama de palha, repousava uma única peça. Uma miniatura de uma casinha de madeira, toscamente esculpida, com uma pequena porta azul e uma chaminé torta. Por um momento, Beatriz ficou imóvel, olhando para o objeto. Ninguém entendeu. Ninguém, exceto ela. E era exatamente isso que eu queria. Era uma réplica exata da casa onde ela nasceu, no interior esquecido de Minas Gerais, um lugar do qual ela fugiu aos 17 anos e que passou as 5 décadas seguintes apagando de sua história, construindo a persona de uma mulher nascida em berço de ouro. A pequena casa era um fantasma de um passado que ela havia enterrado sob camadas de seda, prata e desprezo. Um soluço estranho escapou de seus lábios. Não foi de emoção, foi o prelúdio do escárnio. E então, veio a risada. Começou baixa, um tremor em seu peito, e cresceu, transformando-se em uma gargalhada alta, estridente e cruel. "Oh, Arthur!" ela exclamou, enxugando uma lágrima falsa. "Uma casinha de bonecas! Que pitoresco!" As comportas se abriram. Seus amigos, tomando o riso dela como permissão, juntaram-se ao coro. Risadinhas, sorrisos de escárnio, olhares de pena em minha direção. Helena ficou pálida, seus olhos implorando para que eu dissesse algo, fizesse algo. Mas eu permaneci calmo, meu rosto uma máscara de serenidade. Eu esperava por isso. Eu contava com isso. Deixei que o riso lavasse o salão, que a humilhação se solidificasse, que cada um dos presentes se tornasse cúmplice daquele momento. Enquanto Beatriz, ainda rindo,
Colocava a casinha de lado como quem descarta um lixo curioso. Eu apenas a observei. Ela não via uma réplica de sua casa natal. Ela via um lembrete de sua pobreza, um insulto à sua fachada cuidadosamente construída. E em sua arrogância, ela não percebeu o verdadeiro presente. Ela não viu a paciência, a estratégia, o poder silencioso que estava por trás daquele simples objeto de madeira. Ela ria, mas seu riso era o som de uma porta se fechando, o eco em um corredor onde ela estava prestes a se encontrar completamente sozinha. O riso parou, abruptamente, não naquela noite, mas algumas semanas depois, numa sala de reuniões fria e impessoal. Parou quando o homem que ela acabara de humilhar publicamente foi apresentado, diante dela e de toda a sua equipe, não como o marido operário de sua filha, mas como o novo presidente do conselho, seu novo chefe. E naquele silêncio ensurdecedor que se seguiu, o único som que se podia ouvir era o daquela pequena casinha de madeira, metaforicamente sendo colocada sobre a mesa de mogno entre nós, não como uma piada, mas como o símbolo de um poder que ela nunca soube que eu possuía. O caminho de volta para casa foi um vácuo preenchido pela estática do não dito. Helena sentou-se no banco do passageiro, a silhueta rígida contra o brilho fugaz dos postes de luz. O perfume dos lírios do salão de festas parecia ter se agarrado a ela, um lembrete enjoativo da noite. O silêncio no carro não era pacífico. Era pesado, denso com recriminações e mágoa. Eu podia sentir suas perguntas queimando o ar entre nós, mesmo que seus lábios permanecessem selados. Por que eu fiz aquilo? Por que provocar sua mãe daquela maneira? Por que transformar uma festa de família em um palco para um drama silencioso e cruel? Eu não ofereci respostas. Não ainda. O tempo para explicações viria. Mas primeiro, a lição precisava assentar. Napoleon Hill escreveu sobre o poder do silêncio, sobre a força que reside em não reagir, em permitir que as ações dos outros revelem seu próprio caráter. Beatriz havia se revelado completamente. Quando chegamos à nossa casa, um santuário de modernismo e conforto que eu mesmo projetei e ajudei a construir, Helena finalmente quebrou. Arthur, como você pôde? Sua voz era um sussurro trêmulo, à beira das lágrimas. Você sabe como ela é. Você a provocou. Você me humilhou junto com ela. Eu não humilhei você, Helena. Respondi, minha voz calma, mas firme, enquanto eu afrouxava o nó da gravata. Eu nunca faria isso. Eu apenas segurei um espelho na frente dela. O que ela viu e como reagiu foi escolha dela. Um espelho? Arthur, aquilo foi uma granada. Aquela casinha? Você sabe o quanto ela odeia falar sobre o passado dela. Foi cruel. Eu me virei para encará-la, meus olhos encontrando os seus, que nadavam em uma mistura de raiva e confusão. E o que ela tem feito comigo por 15 anos, Helena? O que ela sussurra para as amigas dela sobre mim? O desprezo velado em cada elogio? A condescendência em cada conselho não solicitado? Isso não é cruel? A diferença é que a crueldade dela é um veneno lento, administrado em pequenas doses. A minha foi um antídoto, forte e de ação rápida. Às vezes, o único jeito de tratar uma infecção é com um choque. Ela balançou a cabeça, recusando-se a entender. Isso não é sobre você e ela. Isso é sobre nós. Sobre nossa família. É exatamente sobre nós. Eu disse, dando um passo em sua direção. É sobre o respeito que eu exijo. Não por mim, mas por esta casa, por nosso casamento, por você. Você não percebe como o desprezo dela por mim respinga em você? Como ela a trata como uma criança tola que fez uma má escolha? Eu estou cansado, Helena. Cansado de ser o projeto de reabilitação dela, o homem que ela tolera. A tolerância acabou. Naquela noite, dormimos em quartos separados. O abismo entre nós parecia maior do que nunca. Deitado no escuro, eu não senti remorso. Senti uma clareza cortante. Anos de estudo das mentes de grandes homens, de devorar livros sobre estratégia, psicologia e poder, me ensinaram uma coisa: a percepção é a realidade. E a percepção que Beatriz tinha de mim precisava ser demolida e reconstruída em meus próprios termos. O presente não foi um ato de vingança impulsiva. Foi o primeiro movimento em um tabuleiro de xadrez que eu vinha montando há anos. Cada desprezo, cada piada às minhas custas, cada olhar de pena foi um tijolo na fundação do império que eu estava construindo em silêncio. Um império que, em breve, engoliria o pequeno e seguro mundo de Beatriz. Nas semanas que se seguiram à festa, um gelo se instalou em nossas vidas. Helena falava comigo em monossílabos, sua tristeza uma presença constante em nossa casa. Beatriz, por sua vez, havia cortado todo o contato, uma tática que ela usava para punir e controlar. Ela esperava que Helena viesse rastejando, pedindo desculpas em meu nome. Ela esperava que eu, enfraquecido pelo isolamento, me arrependesse. Eles não entendiam que o silêncio era meu aliado. Era no silêncio que eu trabalhava melhor. Meu escritório, um espaço amplo com vista para a cidade, era meu verdadeiro santuário. Era ali que os planos se materializavam. Há mais de 2 anos, eu vinha orquestrando a aquisição da Têxteis Alvorada, uma empresa tradicional e respeitada no setor,
mas que por dentro estava estagnada, vítima de uma gestão familiar complacente e avessa à inovação. Era uma empresa com uma marca forte, mas com uma alma envelhecida, e era, coincidentemente, a empresa onde Beatriz trabalhava há 30 anos como gerente sênior de relações institucionais. Sua posição era seu orgulho, a prova de seu sucesso e competência. Ela se sentia intocável. Uma peça fundamental na engrenagem da Alvorada. O processo de aquisição foi um jogo de paciência e precisão. Usei uma empresa de fachada, uma holding de investimentos com um nome anônimo, para iniciar as negociações. Ninguém, nem mesmo meus advogados mais próximos, sabiam da minha conexão pessoal com um dos funcionários da Alvorada. Para o mundo, era apenas mais uma transação de mercado. Para mim, era a culminação de um propósito definido. Hill falava sobre ter um desejo ardente. O meu não era apenas por sucesso financeiro. Era o desejo de reescrever a narrativa que Beatriz havia criado para mim. Era o desejo de mostrar a ela e ao mundo dela que o valor de um homem não é medido por seu berço, mas pela altura de suas ambições e pela força de sua determinação. Enquanto Beatriz contava para suas colegas de trabalho, durante o almoço, a história hilária do presente ridículo de seu genro, os advogados da minha holding estavam na sala de reuniões do andar de cima, finalizando os detalhes da compra hostil das ações majoritárias da empresa. Enquanto ela se deleitava com a história de minha suposta falta de classe, eu estava assinando os documentos que me tornariam o dono de seu futuro profissional. A ironia era tão densa que quase podia ser saboreada. Era um exemplo clássico do que os grandes estrategistas ensinam. Enquanto seu oponente está distraído com a batalha que ele pensa que está vencendo, você já conquistou o reino inteiro. A notícia da aquisição caiu como uma bomba na Têxteis Alvorada. E-mails circularam. Reuniões foram convocadas. O pânico e a incerteza se espalharam pelos corredores. Quem eram os novos donos? Haveria demissões? A cultura da empresa mudaria? Ouvi, através de fontes internas, que Beatriz estava particularmente vocal em suas opiniões. Ela se posicionava como a guardiã da tradição, a voz da razão contra a invasão bárbara do capital anônimo. Ela organizou reuniões informais, escreveu memorandos, tentou mobilizar outros gerentes seniores para formar uma frente unida. Ela estava lutando com unhas e dentes para proteger o castelo, sem saber que o novo rei já estava sentado no trono, observando seus movimentos com um interesse quase acadêmico. Ela estava me mostrando todas as suas cartas, revelando suas alianças e suas fraquezas. Tudo isso enquanto eu permanecia nas sombras. A festa foi apenas o prólogo. O verdadeiro espetáculo estava prestes a começar. O universo de Beatriz era um ecossistema cuidadosamente curado, onde a estabilidade era a principal moeda e a aparência. A rainha soberana. A Têxteis Alvorada não era apenas seu local de trabalho, era o pilar central de sua identidade social. Trabalhar lá por 3 décadas conferia-lhe um status de permanência, de importância. Ela não era apenas uma funcionária, era uma instituição dentro da instituição. Sua sala, no 7º andar, era um santuário de sua própria relevância. As paredes adornadas com fotos dela ao lado de antigos diretores, prêmios de desempenho empoeirados e um diploma emoldurado que atestava sua formação em relações públicas em uma universidade particular de segunda linha, um fato que ela obscurecia com a grandiosidade de seu cargo. Nos dias que se seguiram ao anúncio da aquisição, a rotina de Beatriz se transformou em uma campanha política. Ela chegava mais cedo, saía mais tarde. Seus almoços, antes longos e repletos de fofocas sociais, tornaram-se reuniões estratégicas com colegas que compartilhavam de seu medo e de sua indignação. Uma holding de investimentos sem rosto, ela dizia, a voz carregada de desprezo para sua pequena plateia na cafeteria da empresa. Eles não entendem nossa cultura. Para eles, somos apenas números em uma planilha. Eles vão destruir o legado da família Medeiros. A família Medeiros, os antigos donos, não administravam a empresa ativamente há uma geração, mas para Beatriz, invocar seu nome era como invocar os santos padroeiros de uma era dourada e perdida. Sua principal confidente era uma mulher chamada Lúcia, gerente de RH. Uma pessoa tão avessa a conflitos quanto leal a Beatriz. Mas, Bia, o que podemos fazer? Lúcia perguntava, a preocupação vincando sua testa. A venda já foi concluída. É um fato consumado. Um fato não é o fim da história, Lúcia, retrucava Beatriz com a convicção de uma general. É o começo de uma nova batalha. Precisamos mostrar a esses abutres que esta empresa tem uma espinha dorsal, que não vamos simplesmente rolar e morrer. Eu preparei um dossiê, 30 anos de história, de sucessos, de tradição. Vou solicitar uma reunião com o novo conselho. Eles precisam entender com quem estão lidando. Eles precisam entender que eu sou indispensável para a transição. Enquanto ela compilava seu dossiê, eu compilava o meu. O meu, no entanto, não era sobre o passado, era sobre o futuro. Relatórios de consultorias que eu mesmo havia contratado meses antes,
analisando as ineficiências operacionais, a tecnologia obsoleta, o marketing estagnado e, o mais importante, a cultura de complacência que estava sufocando o potencial da Alvorada. E no centro dessa cultura de complacência, o nome de Beatriz aparecia repetidamente, não como uma vilã, mas como um sintoma, um símbolo da resistência à mudança, do apego ao sempre foi feito assim. Seus sucessos eram, na verdade, a manutenção de um status quo, que estava levando a empresa a uma morte lenta e silenciosa. Suas relações institucionais eram, em grande parte, uma rede de contatos envelhecida e irrelevante no novo cenário de mercado globalizado. A ironia era que, em sua tentativa de se provar indispensável, ela estava, na verdade, assinando sua própria sentença. Cada e-mail que ela enviava conclamando a resistência, cada reunião que ela liderava para criticar os novos donos anônimos, era encaminhado para mim por um dos poucos executivos do alto escalão que eu já havia cooptado para o meu lado, prometendo-lhes um papel fundamental na nova gestão. Eu via sua estratégia se desenrolar em tempo real. Era como observar um jogador de xadrez que só consegue ver um movimento à frente, completamente cego para o cheque-mate que o aguarda em 3 jogadas. Em casa, o clima permanecia glacial. Helena estava presa em um fogo cruzado emocional. Ela amava a mãe e, de alguma forma distorcida, a admirava. A narrativa de Beatriz como uma mulher forte e bem-sucedida havia sido o pano de fundo de toda a sua vida. Mas ela também me amava. E, embora não entendesse minhas táticas, conhecia minha integridade e minha determinação. Ela estava em um estado de paralisia, esperando que a tempestade passasse. Minha mãe está muito preocupada com o trabalho. Ela me disse uma noite, a primeira frase que não era puramente funcional em mais de uma semana. A empresa foi vendida e ninguém sabe quem são os novos donos. Ela teme que tudo o que ela construiu seja desfeito. Eu apenas assenti, tomando um gole do meu café. Mudanças são sempre assustadoras, eu disse, a neutralidade em minha voz sendo uma forma de arte. Ela disse que vai lutar por seu lugar, que não vai deixar que aventureiros destruam a empresa. Eu a encarei por cima da xícara. Sua mãe é uma lutadora, comentei. Isso eu tenho que admitir. Não era um elogio. Era uma constatação de fato. Ela lutava, mas lutava as batalhas erradas, com as armas erradas, em um campo de batalha que ela não entendia mais. Ela era uma guerreira de um tempo passado, enfrentando um exército moderno com espada e escudo. O dia da grande revelação foi se aproximando. A data para a reunião geral, onde o novo presidente do conselho seria apresentado, foi marcada. Um e-mail foi enviado a todos os funcionários, convocando-os para o auditório principal na segunda-feira seguinte, às 9 da manhã. O nome do novo líder foi mantido em segredo. Uma jogada deliberada para maximizar o impacto. A especulação na empresa atingiu o pico. Nomes de grandes tubarões do mercado eram sussurrados nos corredores. Ninguém, em seus sonhos mais loucos, poderia imaginar a verdade. Na véspera da reunião, Beatriz ligou para Helena. Eu estava na sala e pude ouvir a voz de Helena, tensa e baixa. Sim, mãe, eu sei. Tente se acalmar. Claro que eles vão reconhecer seu valor. Você é a alma daquele lugar. Sim, me ligue depois. Quando ela desligou, seus olhos buscaram os meus através da sala. Havia um apelo neles, uma súplica para que eu oferecesse algum conforto, alguma palavra de esperança para sua mãe, mas eu não podia. A esperança que ela buscava era uma miragem. A realidade estava prestes a se impor de uma forma que ela não podia prever. Eu me levantei e fui até ela, colocando minhas mãos em seus ombros. Helena, eu disse, minha voz suave, não importa o que aconteça amanhã. Lembre-se de que tudo o que eu fiz e tudo o que eu faço é para construir um futuro sólido para nós. Um futuro baseado em verdade e respeito, não em fachadas e tolerância. Ela não respondeu. Apenas encostou a cabeça em meu peito, um gesto de exaustão, de rendição à inevitabilidade de uma colisão que ela não podia mais impedir. A tempestade que eu vinha semeando estava prestes a romper, e quando a chuva caísse, ela lavaria todas as mentiras, todas as pretensões, deixando apenas a verdade nua e crua no chão da têxteis Alvorada. Beatriz queria uma batalha. Ela teria uma, mas seria em meu campo, com minhas regras e com um resultado que já havia sido escrito muito antes de ela sequer saber que a guerra havia começado. A manhã da reunião geral chegou com um céu cinzento e uma chuva fina, como se o tempo estivesse refletindo a ansiedade que pairava sobre o edifício da Têxteis Alvorada. Eu não fui para o escritório naquela manhã. Fiquei em casa, saboreando um café forte e revisando minhas anotações. Não por necessidade, mas como um ritual para acalmar a mente. O plano estava em movimento, e minha presença física era a última peça a ser encaixada. Helena já havia saído, sua partida silenciosa uma admissão de que ela não queria estar por perto quando as notícias chegassem. Eu não a culpei.
A lealdade dela estava sendo esticada até o ponto de ruptura. Enquanto isso, a quilômetros de distância, Beatriz se preparava para o que ela considerava ser o dia do julgamento. Ela escolheu sua roupa com o cuidado de um advogado selecionando o traje para o tribunal. Um tailleur de cor grafite, sóbrio e autoritário, um broche discreto de ouro na lapela, o cabelo preso em um coque impecável. Era sua armadura. Ela chegou ao prédio da empresa mais cedo do que o habitual, a pasta contendo seu dossiê firmemente presa sob o braço. Ela caminhou pelos corredores com a postura de quem pertence àquele lugar, cumprimentando os colegas com um aceno de cabeça grave, um olhar que dizia: "Estamos juntos nisso." O auditório estava lotado. O burburinho de centenas de conversas nervosas criava um zumbido constante. Beatriz e Lúcia escolheram assentos na terceira fileira, perto o suficiente do palco para serem notadas, mas não tão perto a ponto de parecerem desesperadas. Beatriz examinava a multidão, identificando aliados, medindo o humor geral. Ela se sentia como a líder da resistência, a guardiã da chama. A ignorância, como diz o ditado, é uma bênção. Para Beatriz, era um casulo quente de autoilusão que estava prestes a ser rasgado. Às 9 em ponto, as luzes do auditório diminuíram e o diretor de operações, um homem chamado Cláudio, que eu havia decidido manter em sua posição, subiu ao palco. Cláudio era um pragmático. Um homem que entendia de que lado o pão era amanteigado. Ele sabia quem eu era e qual era o plano. Seu rosto estava impassível enquanto ele se aproximava do púlpito. "Bom dia a todos", começou ele, sua voz amplificada pelo sistema de som. "Como todos sabem, a Têxteis Alvorada está iniciando um novo capítulo em sua longa e orgulhosa história. Nas últimas semanas, houve muita especulação e, compreensivelmente, muita ansiedade. Hoje estamos aqui para encerrar essa especulação e apresentar a liderança que guiará nossa empresa para o futuro." Um silêncio tenso tomou conta do auditório. Beatriz se endireitou em sua cadeira, o queixo erguido, a mão repousando sobre a pasta em seu colo. Ela estava pronta para seu momento. Cláudio continuou: "A holding que adquiriu a Alvorada, a Avançar Capital, foi fundada e é presidida por um homem que tem uma visão clara e poderosa para o nosso futuro. Um homem que acredita no potencial desta empresa, mas que também entende a necessidade urgente de inovação, modernização e de uma nova cultura de desempenho. Ele não é um estranho para os desafios da indústria e construiu seu nome através de resultados, não de herança." Cada palavra parecia calculada para construir a imagem de um titã da indústria, um visionário impiedoso. A ansiedade na sala aumentou. Vi Beatriz trocar um olhar rápido com Lúcia. Era a confirmação de seus piores medos. Um estranho, um aventureiro, como ela dizia, estava no comando. "Ele tem me acompanhado de perto nas últimas semanas, analisando cada aspecto de nossa operação", disse Cláudio. E aqui ele fez uma pausa dramática. "E ele está aqui hoje para se apresentar e compartilhar sua visão com todos nós. Senhoras e senhores, é com grande honra que eu apresento a vocês o novo presidente do Conselho de Administração da Têxteis Alvorada, Sr. Arthur Almeida." Meu nome. Por um segundo houve apenas confusão. O nome era comum, poderia ser qualquer um. As pessoas se entreolharam, franzindo a testa. Arthur Almeida? Quem era? O nome não constava em nenhuma lista de bilionários ou magnatas conhecidos. E então, da lateral do palco, eu caminhei para a luz. Eu não usava um terno de grife. Usava um blazer escuro, uma camisa de colarinho aberto, sem gravata. Queria parecer acessível, mas no controle. Parei ao lado de Cláudio, peguei o microfone do púlpito e olhei para a plateia. Meus olhos varreram a sala, passando pelas centenas de rostos anônimos, até que encontraram o dela. Terceira fileira. Tailleur grafite. Coque impecável. O que aconteceu com o rosto de Beatriz naquele momento é algo que ficará gravado em minha memória para sempre. Não foi um choque comum. Foi uma falha geológica na paisagem de sua realidade. A cor sumiu de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida e cerosa. Seus olhos, antes cheios de desafio, agora estavam arregalados em uma expressão de puro e absoluto terror. Sua boca se abriu ligeiramente, como se para formar uma palavra que não veio. A pasta que ela segurava com tanto orgulho escorregou de seu colo e caiu no chão com um baque surdo, espalhando papéis sob sua cadeira. O dossiê de sua importância, agora um lixo inútil a seus pés. O silêncio no auditório era diferente agora. Não era mais de ansiedade, era de espanto. As pessoas que me conheciam de vista como o marido da filha de Beatriz estavam boquiabertas. Aqueles que não me conheciam estavam olhando para ela, vendo sua reação e começando a conectar os pontos. O murmúrio que se seguiu foi um tsunami lento, a notícia se espalhando em ondas. "É o genro dela? O marido da Helena?
Aquele da festa, o riso, a zombaria, a casinha de madeira. Tudo convergiu para aquele único instante de silêncio petrificado no rosto de Beatriz. O riso dela na festa tinha sido alto e zombeteiro. Meu triunfo agora era silencioso e absoluto. Eu não precisava dizer uma palavra. A expressão no rosto dela contava a história inteira. A história de um poder que ela nunca viu, de um homem que ela nunca se deu ao trabalho de conhecer, de um mundo que acabara de virar de cabeça para baixo. Ignorei os murmúrios. Ignorei os olhares. Mantive meus olhos fixos nos dela por mais um longo momento, deixando a realidade se instalar, deixando-a entender a magnitude de seu erro de cálculo. Ela não havia apenas subestimado seu genro, ela havia insultado seu chefe. Ela não havia rido de um presente tosco. Ela havia rido da arma que seria usada para selar seu destino. Então, desviei o olhar, dirigi-me à plateia como um todo e comecei a falar. Bom dia. Meu nome é Arthur Almeida. Minha voz estava calma, firme. A voz de um homem que sabia exatamente onde estava e exatamente o que viera fazer. O riso havia parado. E um novo jogo, em um tabuleiro inteiramente meu, estava apenas começando. Minha primeira fala como presidente do conselho não foi sobre vingança ou poder. Foi sobre propósito. Falei da história da Têxteis Alvorada, não para glorificar um passado estagnado, mas para honrar a base sobre a qual construiríamos o futuro. Falei sobre os tecelões que fundaram a empresa, sobre a qualidade do fio que era sua marca registrada, sobre o orgulho que cada funcionário deveria sentir por fazer parte daquela herança. Usei os princípios que aprendi com Hill. Comece com um terreno comum, crie uma visão de um futuro melhor e mostre a cada pessoa qual será seu papel nessa nova jornada. Eu não era um invasor, era um reformador. Eu não vim para destruir, mas para transformar. Enquanto eu falava, sentia centenas de olhos sobre mim, mas minha consciência estava focada em um único ponto na terceira fileira. Eu podia sentir o colapso de Beatriz. Não a vi diretamente, mas podia imaginar sua paralisia. Cada palavra minha sobre inovação era uma pá de terra em cima de seu legado. Cada menção à meritocracia e à avaliação de desempenho baseada em resultados era um prego em seu caixão profissional. Eu estava desmontando seu mundo, peça por peça, não com raiva, mas com a lógica fria dos negócios. Meu discurso durou 20 minutos. Terminei com uma promessa. Vamos trabalhar duro. Vamos enfrentar desafios. Mas faremos isso juntos. E a Têxteis Alvorada não será apenas uma sobrevivente na indústria. Será a líder. Será a referência de qualidade e inovação. Este é o meu compromisso com cada um de vocês. Fui aplaudido. Não foi um aplauso efusivo, mas um aplauso de alívio e talvez de cauteloso otimismo. As pessoas não sabiam o que esperar de mim, mas meu discurso havia sido sobre crescimento e oportunidade, não sobre cortes e demissões em massa. Eu havia lhes dado esperança, um propósito definido. Quando as luzes se acenderam e as pessoas começaram a se dispersar, Cláudio anunciou que os gerentes seniores deveriam permanecer para uma reunião imediata na sala de conferências principal. O olhar de pânico voltou a se espalhar entre os executivos de alto escalão. Para Beatriz, a ordem deve ter soado como a convocação de um prisioneiro para o corredor da morte. Observei de soslaio enquanto Lúcia a ajudava a se levantar. As pernas de Beatriz pareciam instáveis. Seu rosto ainda estava desprovido de cor. Ela se moveu como um autômato, deixando para trás os papéis de seu dossiê espalhados pelo chão. O símbolo de sua antiga autoridade, agora pisoteado pelos pés apressados de seus colegas. A sala de conferências do 8º andar era um espaço intimidante, com uma longa mesa de mogno e uma vista panorâmica da cidade. Os gerentes foram entrando em silêncio, escolhendo seus lugares com uma solenidade de funeral. Beatriz sentou-se na extremidade mais distante da mesa, o mais longe possível da cadeira da presidência, onde eu me sentaria. Ela olhava fixamente para a superfície polida da mesa, evitando o contato visual com qualquer pessoa. Entrei na sala acompanhado de Cláudio. O silêncio era total. Caminhei lentamente até a cabeceira da mesa e permaneci em pé. Olhei para cada um dos rostos ao redor da mesa. Alguns me encaravam com curiosidade, outros com medo, outros com um oportunismo mal disfarçado. E então, meus olhos pousaram nela. Beatriz, eu disse. Meu tom não era acusatório nem triunfante. Era neutro, profissional. Ela estremeceu ao ouvir seu nome. Lentamente, como se exigisse um esforço físico imenso, ela levantou a cabeça e olhou para mim. Em seus olhos, eu não vi mais o terror agudo do auditório, mas algo mais profundo, um vazio, a compreensão de sua derrota total. Gostaria de começar por você, continuei. Sei que você preparou um dossiê sobre a história da empresa. Eu fiz uma pausa, permitindo que a menção ao seu esforço fracassado pesasse no ar. Agradeço a iniciativa. Mostra sua dedicação. No entanto, minha visão não está focada no retrovisor. Está focada no para-brisa, no futuro. Peguei um tablet que estava à minha frente e o deslizei pela mesa até que ele parou bem na frente dela. Isso.
eu disse. É um resumo do plano de reestruturação para o Departamento de Relações Institucionais. Um departamento que, a partir de hoje, será rebatizado como Inovação e Estratégia de Mercado. Os outros gerentes se inclinaram sutilmente, tentando vislumbrar o que estava na tela. Beatriz olhava para o tablet como se fosse uma serpente. O novo departamento terá um foco agressivo em mercados internacionais, parcerias digitais e inteligência competitiva. Exigirá fluência em pelo menos 2 línguas estrangeiras, profundo conhecimento de análise de dados e uma mentalidade proativa, não reativa. Será liderado por Mônica Guedes. Apontei para uma mulher mais jovem, sentada no meio da mesa, que até então era a subgerente de marketing. O rosto de Mônica se iluminou com uma mistura de choque e gratidão. Eu me virei de volta para Beatriz. Sua experiência e seu conhecimento histórico da empresa são valiosos, Beatriz. E eu acredito que todos merecem uma chance de se adaptar e encontrar seu lugar na nova alvorada. Por isso, estou criando uma nova posição para você. Você será a consultora sênior do novo departamento de memória corporativa e arquivo. Sua função será catalogar a história da empresa, organizar os arquivos antigos e servir como uma fonte de consulta sobre o passado quando necessário. É uma posição importante para preservar nosso legado. O eufemismo era brutal em sua sutileza. Eu a estava oferecendo um exílio dourado, um cargo sem poder, sem equipe, sem relevância estratégica, um porão glorificado. Eu a estava transformando, literalmente, em uma peça de museu. Estava pegando seu maior orgulho, seu passado, sua permanência, e transformando-o em sua jaula. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. Não lágrimas de raiva, mas de humilhação absoluta. Ela entendeu perfeitamente a mensagem. Eu não a demiti. Isso seria muito fácil, muito misericordioso. Em vez disso, eu a estava mantendo ali, como um monumento vivo de sua própria irrelevância. Um lembrete diário para todos os outros do que acontece quando se subestima o novo poder. Você terá uma semana para considerar a oferta, eu disse. Minha voz ainda calma e controlada. Se decidir não aceitar, o Departamento de Recursos Humanos preparou um pacote de demissão generoso em reconhecimento por seus 30 anos de serviço. Eu lhe dei uma escolha. Mas era a escolha entre a morte súbita e a morte lenta, entre a guilhotina e o isolamento. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os outros gerentes entenderam a demonstração de poder que acabaram de testemunhar. Eu não precisei levantar a voz, não precisei fazer ameaças. Eu apenas reestruturei a realidade em torno dela, de forma tão completa e implacável que ela não tinha para onde fugir. Depois daquela demonstração, o resto da reunião transcorreu sem problemas. Ninguém ousou questionar minhas decisões. As promoções foram aceitas com gratidão. As novas diretrizes foram anotadas com diligência. A resistência havia sido esmagada antes mesmo de ter a chance de se formar. Quando a reunião terminou, todos se levantaram e saíram rapidamente, evitando olhar na direção de Beatriz. Ela permaneceu sentada, imóvel, olhando para a tela escura do tablet. Eu arrumei meus papéis lentamente, dando-lhe tempo. Finalmente, quando apenas nós dois restávamos na sala, ela levantou o olhar para mim. O vazio havia sido preenchido por uma emoção que eu não esperava. Súplica. Por quê? Ela sussurrou, a voz rouca. Eu caminhei até o seu lado da mesa e parei ao lado dela, olhando pela janela a cidade que se estendia abaixo de nós. Na sua festa de aniversário? Comecei, a voz baixa, quase confidencial. Você riu do meu presente. Você o chamou de pitoresco. Você o descartou como se fosse lixo. Você não entendeu nada. Eu me virei para encará-la. Aquela casinha, Beatriz? Não era um insulto ao seu passado. Era um símbolo do meu. Eu cresci em uma casa exatamente como aquela. Eu esculpi aquela réplica com minhas próprias mãos, usando a madeira de uma árvore que meu pai plantou. Era o presente mais honesto e pessoal que eu poderia lhe dar. Era um convite para que você, finalmente, me visse. Não o genro engenheiro, não o homem que deu sorte, mas o homem que eu sou. E você cuspiu nele na frente de 50 pessoas. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras penetrarem. Você passou 15 anos me julgando pelo meu passado, enquanto eu estava ocupado construindo o nosso futuro. Você riu da minha origem, sem perceber que é exatamente essa origem que me deu a fome, a disciplina e a recusa em aceitar um não como resposta. A mesma recusa que me permitiu comprar esta empresa. Você não foi derrotada hoje, Beatriz. Você foi derrotada no dia em que decidiu que o valor de um homem está em seu sobrenome, e não em sua alma. Você tem uma semana para decidir. Deixei-a sozinha na sala de conferências, com o tablet escuro e o eco de minhas palavras. A batalha pela têxteis alvorada havia terminado, mas a guerra pelo futuro de nossa família estava apenas em seu mais complicado e doloroso começo. A notícia viajou na velocidade da luz, ou talvez na velocidade de uma fofoca corporativa, que é praticamente a mesma coisa. Quando cheguei em casa naquela noite, o silêncio era diferente. Não era o silêncio gelado da discórdia, mas o silêncio pesado do choque. Helena estava sentada na penumbra da sala de estar, uma taça de vinho intocada sobre a mesa de centro.
Ela não se virou quando entrei. Lúcia me ligou. Ela disse, a voz baixa e sem emoção. Ela me contou tudo. A reunião, a apresentação, a oferta que você fez para minha mãe. Eu não disse nada. Apenas tirei o blazer e o joguei sobre uma poltrona, afrouxando o colarinho. Eu estava cansado. Uma exaustão que ia além do físico. Ela está destruída, Arthur, continuou Helena, sua voz ganhando um tom trêmulo. 30 anos! 30 anos de dedicação, e você a transforma em uma arquivista. Uma relíquia. É a coisa mais cruel que eu já vi. Cruel? Eu me virei, o cansaço dando lugar a uma pontada de indignação. E o que ela fez comigo? Conosco? Por uma década e meia? A humilhação sutil? O veneno em gotas? Você estava na festa, Helena. Você a viu rir. Você viu o prazer que ela sentiu em me diminuir. Aquilo não foi cruel? Foi errado. Claro que foi errado. Ela se levantou, finalmente me encarando, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Mas você respondeu a um corte de faca com uma bomba nuclear. Você não a puniu, Arthur. Você a aniquilou. Você usou todo o seu poder, todo o seu dinheiro, para esmagar uma mulher de 70 anos. Você se orgulha disso? Sua pergunta me atingiu com mais força do que eu esperava. Orgulho? Não. Não era orgulho o que eu sentia. Era a satisfação sombria de um plano bem executado. Era a validação de anos de trabalho silencioso. Mas orgulho? Olhando para o rosto de minha esposa, para a dor e a decepção em seus olhos, o sentimento era mais complexo, mais amargo. Eu não me orgulho de ter que fazer isso. Eu disse, minha voz mais suave agora. Eu me orgulho de ter construído a capacidade de fazê-lo. Existe uma diferença. Por anos eu não tive poder. Eu tive que engolir o desprezo dela. Sorrir para as piadas dela. Aceitar o papel que ela me designou. Eu jurei a mim mesmo que isso mudaria. Jurei que eu chegaria a um ponto em que o respeito não seria mais algo que eu precisaria pedir, mas algo que eu poderia comandar. Hoje foi esse dia. Comandar? Ela riu, um som seco e sem alegria. Você chama isso de comando? Isso é tirania. Você se tornou exatamente o tipo de pessoa que sempre criticamos. O poderoso que usa sua força para esmagar os outros. Não, Helena, eu retruquei, dando um passo em sua direção. Eu usei meu poder para proteger minha casa, para traçar uma linha na areia, para dizer à sua mãe e ao mundo que este homem, apontei para meu peito, o marido dela, o pai dos filhos dela se tivéssemos, não será desrespeitado, nunca mais. E eu? E a mim? Sua voz se quebrou. Onde eu fico nisso tudo, Arthur? Você me colocou em uma posição impossível. Ela é minha mãe, e você é meu marido, o homem que eu amo. Mas o homem que eu amo acabou de declarar guerra à minha mãe. O que eu devo fazer? Escolher um lado? O peso daquela pergunta pairou entre nós. Era a consequência que eu havia previsto, mas que ainda assim doía ouvir em voz alta. Em toda a minha estratégia, em todo o meu planejamento focado em Beatriz, eu havia calculado mal o dano colateral em Helena. Ou talvez, em minha determinação, eu o tivesse considerado um custo aceitável. Eu não estou pedindo que você escolha um lado, eu disse, embora soubesse que era exatamente isso que minhas ações a forçavam a fazer. Estou pedindo que você entenda o porquê, que veja além do ato em si e entenda a necessidade por trás dele. Eu não podia mais viver como um cidadão de segunda classe em minha própria família. Ela balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Eu não sei se consigo, Arthur. Eu não sei se consigo olhar para você da mesma forma. O homem com quem me casei construía pontes. O homem que vejo hoje, ele as queima. Ela se virou e subiu as escadas, deixando-me sozinho na sala escura com sua taça de vinho intocada e o gosto amargo da vitória. Eu havia vencido a guerra contra Beatriz, mas corria o risco de perder a única pessoa por quem eu lutei em primeiro lugar. O princípio do mestre da mente, de Hill, fala sobre a harmonia entre os membros de uma aliança. Naquela noite, a aliança mais importante da minha vida, meu casamento, estava perigosamente fraturada. Nos dias seguintes, a casa se tornou um território de silêncios e formalidades. Helena e eu nos movíamos um ao redor do outro como diplomatas de nações inimigas. Beatriz, como esperado, não me contatou. Ela tinha uma semana para decidir seu futuro, e usou cada minuto desse tempo. Imagino que ela tenha passado por todos os estágios do luto. Negação, raiva, barganha, depressão. Seus telefonemas para Helena eram frequentes e, pelo que eu podia deduzir das conversas unilaterais que ouvia, cheios de recriminações, autopiedade e veneno direcionado a mim. Lúcia, a amiga de Beatriz, tornou-se a intermediária involuntária. Ela ligava para Helena para dar notícias de Beatriz. Como ela não conseguia comer, como não conseguia dormir, como se sentia traída por todos. Era uma campanha de guerra psicológica. E Helena era o alvo principal. Na sexta-feira, o último dia do prazo, eu estava em minha nova sala na Têxteis Alvorada, a antiga sala da presidência, que eu mandei reformar completamente, substituindo o mogno escuro por vidro e aço escovado. Meu assistente entrou. Senhora Almeida, a senhora Beatriz Cortês está aqui.
Ela não tem hora marcada, mas insiste em falar com o senhor. Mande-a entrar, eu disse, sem levantar os olhos de um relatório. A porta se abriu e ela entrou. Estava irreconhecível. A mulher da festa, imperial e zombeteira, havia desaparecido. A mulher da reunião, pálida e chocada, também. Em seu lugar estava uma mulher mais velha, encurvada, o rosto marcado pelo cansaço e pela derrota. Ela não usava sua armadura de tailleur, mas um vestido simples, quase anônimo. Ela parou diante de minha mesa, a bolsa pendurada no braço. Por um longo momento, ela não disse nada. Apenas me observou, como se tentasse encontrar o homem que ela conhecia, ou pensava que conhecia, em meio ao poder que agora me cercava. Eu vim dar minha resposta, ela disse finalmente, a voz baixa e sem vida. E então? Perguntei, recostando-me na cadeira e finalmente olhando para ela. Ela respirou fundo. Eu aceito a posição. A resposta me surpreendeu. Eu esperava que seu orgulho a fizesse recusar, que ela escolhesse o pacote de demissão e saísse com a cabeça erguida, mesmo que fosse para o nada. Sua aceitação era algo diferente. Não era uma rendição, era uma tática. Entendo, eu disse cauteloso. Seus novos deveres começarão na segunda-feira. Seu escritório será no segundo andar. O RH lhe dará os detalhes. Arthur, ela me interrompeu. E pela primeira vez, usou meu nome sem o véu do sarcasmo ou da formalidade forçada. Havia algo mais em seu tom. Eu sei o que você fez, e sei por que fez. Eu estava errada. Por muitos anos, eu estive errada sobre você. A confissão era tão inesperada que me deixou momentaneamente sem palavras. Eu esperava uma luta, não uma capitulação. Eu fui cega, ela continuou. Os olhos fixos em um ponto além de mim, como se estivesse confessando para si mesma. Cega pelo meu próprio orgulho, pelos meus próprios medos. Eu olhei para você e vi tudo o que eu tentei deixar para trás. A pobreza. A luta. E em vez de admirar sua força, eu a desprezei, porque ela me lembrava da minha própria fraqueza. Ela deu um passo mais perto da mesa. Eu não estou pedindo seu perdão. Eu não o mereço. E não estou aceitando este cargo por mim. Estou aceitando por Helena. Porque se eu for embora, se eu desaparecer, o abismo que você criou entre nós dois vai se tornar um cânion que nunca mais poderá ser atravessado. Ela vai ficar presa no meio para sempre. E eu já lhe causei dor suficiente. Ela colocou a bolsa sobre a mesa. Eu vou para o meu porão. Vou catalogar seus arquivos. Serei seu monumento à irrelevância. Farei o que você quiser. Mas em troca, peço uma coisa. Apenas uma. Tente consertar as coisas com minha filha. Não a perca por minha causa. Porque se isso acontecer, sua vitória sobre mim terá sido a sua maior derrota. Com isso, ela se virou e saiu da minha sala, deixando para trás um silêncio carregado de um peso diferente. Ela havia me dado exatamente o que eu queria. Sua submissão total, mas o fez de uma maneira que me despiu de qualquer sentimento de triunfo. Ela usou sua derrota como uma arma final, mirando não em mim, mas em minha consciência. Ela havia perdido o jogo do poder, mas acabara de iniciar um jogo muito mais sutil e perigoso. O jogo da redenção. E nesse novo tabuleiro, eu não tinha mais certeza de quem estava no controle. A confissão de Beatriz no meu escritório não foi o fim de um capítulo, mas a introdução de um novo tipo de guerra fria, uma travada nos corredores silenciosos da empresa e nos jantares tensos em família. Ela cumpriu sua palavra. Na segunda-feira seguinte, mudou-se para seu novo escritório, uma sala sem janelas no segundo andar, anteriormente usada como depósito de material de escritório. Ela se tornou a consultora sênior de memória corporativa, um título tão grandioso quanto vazio. E ela desempenhou seu papel com uma diligência que era, em si, uma forma de desafio. Ela não reclamou, não fofocou, não demonstrou ressentimento. Pelo contrário, ela abraçou sua nova função com uma seriedade quase monástica. Ela organizou décadas de arquivos empoeirados, digitalizou documentos antigos, entrevistou funcionários aposentados para registrar suas memórias. Ela criou um arquivo impecável, um testemunho silencioso da história que eu a acusei de ignorar. Sua submissão era tão completa, tão perfeita, que se tornou uma forma de resistência passiva. Toda vez que eu recebia um de seus relatórios meticulosamente detalhados sobre algum aspecto esquecido da história da empresa, eu sentia uma pontada de irritação. Ela estava fazendo exatamente o que eu mandei, mas de um jeito que me fazia parecer o tirano. E ela, a mártir silenciosa. Enquanto isso, em casa, o degelo era lento e precário. A advertência de Beatriz, não a perca por minha causa, ecoava em minha mente. Eu sabia que ela estava certa. A vitória seria vazia se custasse meu casamento. Comecei a fazer um esforço consciente para reconstruir a ponte com Helena. Deixei o trabalho no escritório, passei a cozinhar para nós nas noites de semana, sugeri viagens de fim de semana para lugares que amávamos antes que a sombra de Beatriz se tornasse tão longa. Helena respondeu com uma cautela que partia o coração. Ela queria acreditar. Queria perdoar, mas a imagem do que eu havia feito estava sempre presente. Numa noite, enquanto assistíamos a um filme,
Ela se virou para mim e disse: Eu a vi no outro dia, na empresa. Ela estava saindo quando eu estava chegando para te encontrar para o almoço. Ela parecia menor. Ela é a mesma pessoa, Helena, eu disse, tentando manter a neutralidade. Não, ela não é, ela insistiu. É como se você tivesse tirado algo dela. Não apenas o poder, mas a centelha. Aquele fogo terrível que ela tinha. Ele se foi. Ela fez uma pausa. E às vezes, eu sinto falta dele. É horrível dizer isso. Eu entendi o que ela queria dizer. Por toda a sua crueldade, o fogo de Beatriz também era uma força da natureza. Era parte de quem ela era. E ao apagá-lo, eu a havia mudado fundamentalmente. A questão era se essa mudança era para melhor ou para pior. O verdadeiro teste veio alguns meses depois. Eu havia implementado mudanças radicais na Alvorada. A nova equipe de inovação e estratégia de mercado, liderada por Mônica, estava fechando contratos internacionais que a antiga gestão consideraria impossíveis. A produtividade havia aumentado, os lucros estavam subindo. Minha visão estava se provando correta, mas o sucesso trouxe novos desafios. Um conglomerado têxtil europeu, a Global Tex, viu nosso crescimento e iniciou uma manobra hostil para nos adquirir. De repente, eu estava do outro lado da mesa. O caçador havia se tornado a caça. A luta contra a Global Tex foi brutal. Eles tinham bolsos mais fundos, mais influência no mercado internacional. Usaram táticas agressivas, tentando cooptar meus executivos, espalhando rumores negativos sobre nossa estabilidade financeira. Eu passei semanas em modo de crise, dormindo poucas horas, vivendo de café e adrenalina. Pela primeira vez, senti a pressão real do risco de perder tudo o que havia construído. Numa noite particularmente difícil, depois de um dia de negociações desastrosas, cheguei em casa exausto e derrotado. Helena me esperava com o jantar, mas eu mal conseguia comer. Eu me sentia afundando. Eles fizeram uma nova oferta hoje, eu disse a ela. É alta. Muitos dos acionistas minoritários estão pressionando para aceitar. Eles acham que não podemos vencer. E você? O que você acha? Ela perguntou, sua voz suave. Eu acho que estamos perdendo, admiti, a palavra tendo um gosto amargo. No dia seguinte, no auge da crise, meu assistente me informou que Beatriz queria me ver. Minha primeira reação foi de irritação. Eu não tinha tempo para os jogos dela, mas algo me fez concordar. Ela entrou no meu escritório, não com a postura encurvada de seus primeiros dias de exílio, mas com uma nova urgência nos olhos. Ela carregava uma única pasta de arquivo, antiga e desbotada. Eu sei que você está ocupado, ela disse sem rodeios. Mas eu acho que você precisa ver isso. Eu encontrei nos arquivos da diretoria dos anos 70. Ninguém se lembrava disso. Ela abriu a pasta sobre minha mesa. Dentro, havia documentos legais amarelados, contratos e correspondências. Era um acordo de joint venture, feito 40 anos antes, entre a Têxteis Alvorada e uma pequena fiação familiar na Argentina. A joint venture havia sido dissolvida alguns anos depois. Mas uma cláusula específica chamou minha atenção. Era uma cláusula de nação mais favorecida, esquecida há muito tempo, que dava à Alvorada direitos perpétuos de primeira recusa sobre qualquer patente têxtil desenvolvida pela fiação argentina ou por seus sucessores. E, perguntei, ainda não entendendo a relevância. A fiação argentina? Disse Beatriz apontando para um nome no contrato. A Fiação Austral faliu nos anos 80. Seus ativos, incluindo suas patentes, foram comprados por outra empresa. E essa empresa, depois de uma série de fusões, tornou-se a espinha dorsal da Global Tex na América do Sul. Meu coração começou a bater mais rápido. Continue, eu disse. A Global Tex construiu seu sucesso recente sobre uma nova tecnologia de fibra sintética que é mais barata e resistente, explicou ela, sua voz ganhando força e precisão. É a principal razão pela qual eles são tão poderosos. E essa patente, ela foi originalmente registrada pela Fiação Austral. Eu verifiquei os registros. O mundo pareceu parar por um instante enquanto eu processava a informação. A arma secreta do meu inimigo, a base de seu poder, por direito de um contrato esquecido, pertencia a mim. A Global Tex estava tentando comprar minha empresa usando uma tecnologia sobre a qual eu tinha direito de primeira recusa. Eles provavelmente nem sabiam da existência daquela cláusula. E isso... Eu comecei, a mente girando com as possibilidades. Isso muda tudo. Sim, disse Beatriz, um brilho fraco de seu antigo fogo reaparecendo em seus olhos. Muda. Você queria que eu fosse a guardiã da memória da empresa. Bem, aqui está. Às vezes o futuro está enterrado no passado. Naquele momento, olhando para ela, eu não vi a sogra que me atormentou, nem a funcionária humilhada. Vi uma aliada, uma mente mestra inesperada. Sua pesquisa meticulosa, nascida de um cargo destinado a ser uma punição, havia me dado a arma de que eu precisava para salvar a empresa. A ironia era tão profunda que era quase poética. Eu usei a informação com a precisão de um cirurgião. Uma única carta de meus advogados para o conselho da Global Tex, anexando cópia do antigo contrato e do registro da patente,
Foi o suficiente. O pânico do outro lado deve ter sido imenso. A tentativa de aquisição hostil não apenas foi retirada, eles foram forçados a uma posição de negociação humilhante. Para evitar um litígio de bilhões de dólares sobre a patente, eles concordaram em licenciar a tecnologia de nós, sua própria tecnologia, e entrar em uma aliança estratégica que beneficiava a Alvorada de forma esmagadora. Eu não apenas salvei a empresa, eu a tornei mais forte e poderosa do que nunca. E fiz isso com a ajuda da pessoa que eu havia tentado neutralizar. Na noite em que o novo acordo foi assinado, abri uma garrafa do melhor champanhe e a levei para casa. Encontrei Helena na cozinha, lendo as notícias sobre a reviravolta milagrosa da Alvorada em seu tablet. Foi ela, não foi? Ela perguntou, olhando para mim por cima da tela. Mamãe, foi ela quem encontrou aquela cláusula no contrato. Eu assenti. Sim, foi ela. Helena sorriu. Um sorriso genuíno. O primeiro que eu via em meses que não era tingido de tristeza ou cautela. Talvez aquele fogo não tenha se apagado, afinal. Ela disse. Talvez ele só estivesse esperando pelo tipo certo de combustível. No fim de semana seguinte, eu fiz algo que nunca pensei que faria. Convidei Beatriz para almoçar em nossa casa. Apenas nós três. Quando ela chegou, eu a cumprimentei na porta. Beatriz, eu disse. Obrigado. Ela me olhou. E pela primeira vez, vi um respeito genuíno em seus olhos. Eu fiz meu trabalho, Arthur. Apenas fiz meu trabalho. O almoço foi diferente. Não era fácil. Havia anos de feridas e palavras não ditas entre nós. Mas a dinâmica havia mudado irrevogavelmente. Eu não era mais o genro subestimado. Ela não era mais a sogra tirana. Éramos dois sobreviventes de uma guerra que nós mesmos criamos, ligados por um respeito relutante e pela mulher que ambos amávamos, que estava sentada entre nós, finalmente em paz. Algumas semanas depois, eu a chamei em meu escritório novamente. Beatriz, eu comecei. O departamento de memória corporativa foi uma criação minha, e foi um erro. Sua contribuição na crise da Global Techs provou que seu valor não está no passado, mas na habilidade de usar o passado para moldar o futuro. Isso se chama sabedoria. Eu empurrei um papel pela mesa. Estou criando uma nova divisão: inteligência estratégica e análise de risco. Ela se reportará diretamente a mim, e eu quero que você a lidere. Ela olhou para o papel, para o novo título, para a descrição do cargo que lhe devolvia não apenas o poder, mas um poder ainda maior e mais significativo do que o que ela tinha antes. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez não eram de humilhação ou raiva. Por quê? Ela perguntou, a voz embargada. Por quê? Eu disse, lembrando-me dos ensinamentos de Napoleon Hill sobre transformar inimigos em aliados. A Têxteis Alvorada precisa dos melhores. E você, Beatriz, provou ser a melhor. E porque minha família precisa de paz. E a paz não é construída sobre a vitória de um sobre o outro, mas sobre o reconhecimento do valor de cada um. Ela não aceitou imediatamente, mas na semana seguinte, a sala no segundo andar foi desocupada, e Beatriz Cortez mudou-se para um novo escritório no andar da diretoria, não como um fantasma do passado, mas como uma arquiteta-chave de nosso futuro. O riso na festa de aniversário parecia pertencer a outra vida, a um mundo que não existia mais. Ele havia sido substituído pelo som do trabalho, do respeito mútuo e da complicada, imperfeita, mas finalmente real, harmonia de uma família que havia ido ao inferno e voltado, não intacta, mas mais forte. A ascensão de Beatriz à chefia da inteligência estratégica não foi uma transição suave para todos. Mônica Guedes, a jovem e ambiciosa executiva que eu havia promovido para substituir Beatriz, viu a mudança com desconfiança. Para ela, a reabilitação de Beatriz era um sinal de fraqueza da minha parte, uma concessão sentimental que ia contra a cultura de meritocracia impiedosa que eu mesmo havia instaurado. A tensão entre as duas mulheres tornou-se o novo campo de batalha silencioso da Têxteis Alvorada. Mônica representava o futuro. Digital, agressiva, focada em dados. Beatriz representava a sabedoria, a intuição, a experiência, a compreensão das complexidades humanas por trás dos números. Em vez de vê-las como forças complementares, elas se viam como rivais. Mônica apresentava projetos baseados em algoritmos e projeções de mercado. Beatriz contrapunha com análises de risco baseadas em padrões históricos e na psicologia dos concorrentes. Suas reuniões comigo tornaram-se duelos de filosofia de negócios. Arthur, com todo o respeito, a análise da Beatriz é baseada em anedotas e sentimentos, dizia Mônica em uma de nossas sessões individuais. Precisamos de dados concretos. O mercado não se importa com a história, ele se importa com o próximo trimestre. Por outro lado, Beatriz me alertava em suas conversas. A Mônica é brilhante, Arthur, mas ela vê o mundo como uma planilha. Ela não entende que as decisões de negócios são tomadas por pessoas, com seus egos, medos e ambições. Se você ignora o fator humano, está cego para o maior risco de todos. Eu me vi na posição de mediador, não entre sogra e genro,
mas entre duas visões de mundo. E percebi que a verdadeira maestria não era escolher um lado, mas sintetizar os dois. Comecei a forçar a colaboração entre elas. Designei-as para liderar conjuntamente um projeto de expansão para a Ásia, um mercado notoriamente complexo, onde a análise de dados de Mônica precisaria da compreensão cultural e da intuição de Beatriz para ter sucesso. A princípio, a colaboração foi um desastre. Elas discutiam sobre cada detalhe, cada uma tentando provar a superioridade de seu método. Mas lentamente, forçadas pela necessidade e pela minha insistência, elas começaram a encontrar um terreno comum. Mônica descobriu que os sentimentos de Beatriz eram, na verdade, uma forma sofisticada de reconhecimento de padrões, e começou a criar algoritmos para tentar quantificar esses insights. Beatriz, por sua vez, ficou impressionada com a capacidade de Mônica de processar vastas quantidades de informação e identificar tendências que o olho humano não conseguia ver, e começou a usar essas informações para refinar suas próprias análises estratégicas. Elas não se tornaram amigas, mas desenvolveram um respeito profissional relutante. A rivalidade se transformou em uma simbiose poderosa. E a expansão asiática, contra todas as probabilidades, foi um sucesso retumbante. Enquanto isso, minha vida familiar encontrou um novo equilíbrio. O almoço de domingo em nossa casa tornou-se uma tradição. Beatriz chegava, não mais com o ar de uma inspetora, mas com a tranquilidade de uma convidada. Ela e eu conversávamos sobre o mercado, sobre os concorrentes, sobre as tendências futuras, não como adversários, mas como colegas. Helena nos observava, um sorriso sereno no rosto. A ferida em nossa família não havia desaparecido completamente, mas havia cicatrizado, transformando-se em algo que nos lembrava da dor, mas também da resiliência. Um dia, cerca de um ano após a crise da Global Techs, Beatriz chegou para o almoço carregando uma caixa embrulhada. Era meu aniversário. Ela me entregou a caixa com um pequeno sorriso. Eu não ria, por favor. Ela brincou, uma referência direta àquela noite fatídica. Eu abri. Dentro, sobre um veludo preto, estava uma miniatura de metal primorosamente detalhada, uma réplica perfeita do edifício sede da Têxteis Alvorada. A casinha de madeira representava de onde você veio. Ela disse, sua voz suave. Esta representa o que você construiu. Eu queria que você soubesse que eu, finalmente, vejo as duas coisas. E respeito as duas. Foi um presente que selou a paz de uma vez por todas. Não era sobre o valor do objeto, mas sobre o significado por trás dele. Era o reconhecimento, a aceitação, o fim da guerra. Naquela tarde, depois que ela foi embora, Helena e eu estávamos sentados na varanda, observando o pôr do sol. Você se arrepende? Ela me perguntou baixinho. De como tudo começou? Da humilhação, da dor que você causou? Eu pensei por um longo momento. Pensei na crueldade da risada de Beatriz, na dor da humilhação pública, na frieza estratégica de minha vingança, na dor que causei a Helena, na beira do abismo onde nosso casamento esteve. E pensei em tudo o que veio depois. A salvação da empresa, a aliança improvável, a paz conquistada a duras penas. Eu me arrependo da dor que foi necessária, eu disse finalmente. Eu gostaria que houvesse outro caminho, mas o destino para o qual estávamos caminhando, um de ressentimento silencioso e falta de respeito, era uma forma lenta de veneno. Às vezes, eu olhei para ela, segurando sua mão. Uma cirurgia radical, por mais dolorosa que seja, é a única cura. Ela não apenas remove o tumor, mas força o corpo a se curar e a se tornar mais forte do que antes. Helena encostou a cabeça em meu ombro. Nós nos tornamos mais fortes? Olhe para nós, eu disse, gesticulando para nossa casa, para a tranquilidade daquele momento. Olhe para a empresa, olhe para sua mãe. Não estamos apenas sobrevivendo, estamos prosperando. Todos nós. A jornada tinha sido um batismo de fogo, uma aplicação brutal dos princípios de poder, desejo e perseverança que eu havia estudado por tanto tempo. A vitória não foi apenas sobre Beatriz ou sobre o mercado. A vitória final foi sobre as versões mais fracas de nós mesmos. Beatriz, a esnobe insegura. Helena, a pacificadora que evitava conflitos. E eu, o homem que se contentava em engolir o desrespeito em silêncio. A crise nos forçou a evoluir. A pequena réplica da Têxteis Alvorada agora ficava em minha mesa, ao lado da tosca casinha de madeira. Um lembrete constante de que o poder não vem apenas da ambição de construir impérios, mas também da humildade de lembrar as fundações sobre as quais eles foram erguidos, e que, às vezes, a risada que parece ser o fim de tudo é apenas o som que precede a verdadeira e transformadora construção.